Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast. Eu sou o Hugo e tô aqui com meu querido amigo de sempre, o Wesley. E aí, Tizil, tranquilo? Tranquilo, até tô. Hoje eu achei 5 centavos com a cara virada pra cima. Isso é sinal de sorte. Eu não lembro se é cara ou coroa, mas tinha a cara pra cima e era 5 centavos. Deu uma bala. Cara, 5 centavos hoje em dia vale o quê? 1/10 de 1 centavo de dólar? Acho que nem isso. O dólar hoje custa 15 reais. Um dólar. E a gente tá em 2020, hein? Só pra deixar registrada a data aí. Grave nos seus corações. Bem, pro segundo episódio a gente pensou bastante e decidimos falar sobre alguma coisa que tá bem em alta ultimamente, que seria o grandíssimo assunto da Terra plana. Se você tá nesse vídeo, provavelmente você já viu lá no título do vídeo, né? Caso você não seja letrado, né? Seja analfabeto, você não sabe a ler, então o nosso tema de hoje é Terra plana. Terra plana, grande assunto, ser discutido. Afinal, é um movimento que vem crescendo, junto com o movimento anti-vacina, onde mais e mais pessoas aderem a essa crença, essa ideia. Lógico que a gente não tá aqui pra julgar ninguém. Tá sim, a gente tá aqui sim. Não fala isso agora, tá depois. E cresce bastante, já teve conferência, inclusive. Nos Estados Unidos já teve uma conferência, juntou gente pra um caralho. E cada vez cresce mais. O terraplanismo. Se você, sei lá, mora dentro de uma caverna, muito provavelmente você não sabe o que seria o movimento Terra plana. O movimento Terra plana são um grupo de pessoas que se uniram com um único propósito, provar que a Terra ela é plana, ela não é esférica, e eles se reúnem, trocam ideias, fazem experimentos e para poder provar que a Terra é plana, porque segundo esse movimento terraplanista é tudo uma mentira, uma armação, e a mídia esconde a verdade, porque a verdade é a Terra plana, e é isso aí. E para esse podcast a gente pensou em mais um debate, no caso. Uma pessoa, um de nós vai representar o terraplanista e o outro, uma pessoa. Do outro lado, um ser humano. Um ser humano com neurônios, da quantidade normal. No caso, eu vou interpretar o terraplanista, porque eu meio que circulo esses meios aí há um bom tempo na internet já. Participo de alguns grupos de terra plana e tal. Eu gosto de ver os argumentos, eu gosto de discutir com essa galera, assim. Por mais que a maioria deles não discuta, eles joguem lá os memes, os argumentos, entre aspas, deles e nunca respondem, sempre fogem dos assuntos, dos debates. Mas eu conheço bem o que seriam os argumentos para refutar os globaloides, que é como eles chamam as pessoas que acreditam, entre aspas, na Terra esférica, né? Eles chamam as pessoas de globaloides, porque, segundo eles, é uma crença, né? As pessoas têm que acreditar na Terra redonda, não é um fato. Globaloid, um pequeno easter egg com debiloid. Não, você falou de que fica fugindo dos debates. Me lembrou alguém que concorreu à presidência recentemente. Fica no ar. Polêmicas. Você tá falando do sanduíche de merda, né? Do South Park? É isso aí, né? Grande episódio. Muito bom. Tô ligado. Saudades do South Park. Então, eu vou jogar aqui o começo do que seria o terraplanismo, né? Bem, a Terra ela é plana, ela é cercada por uma muralha de gelo. Aí começa a discussão, né? Alguns terraplanistas dizem que essa muralha de gelo ela é vigiada por militares 24 horas por dia. Outros já dizem que não, e outros já dizem que não existe muralha de gelo. Então, não tem meio que um consenso. Na maioria das coisas, uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa. Não tem como ir lá, porque os militares muito provavelmente vão prender você, e você vai ser morto e tudo mais. E ela é cercada por um domo, como se fosse aquela tampa de bolo, né? Sabe? Você cobre o bolo. Aquela do filme dos Simpsons, que cai o vidrinho assim. Também, ou do episódio dos Simpsons também. Então, é uma doma que eles não... Um domo, aliás, que eles não sabem do que é feito. Não tem nenhuma foto, não tem nada desse domo. São só alguns desenhos que você acha, que são o que eles usam de argumento, né? Esses desenhos. Então, dentro desse domo tá o Sol e tá a Lua. E eles ficam girando no mesmo sentido, um de um lado, outro do outro. Por isso que aqui um dia é dia e o outro, do outro lado do planeta, ele é noite. No caso, eu vou estar deixando uma representação visual para quem está vendo pelo YouTube, para você conseguir entender melhor como é que é esse desenho, tá? Porque projetar isso na cabeça é meio estranho e tem que ter bastante criatividade. E alguns neurônios a menos. Uma falta de criatividade. Então, tudo isso vai de contra com o que é explicado, com as teorias que a gente tem.
que é o universo gigante, não tem meio, não tem ponta, não tem beirada, tá lá, todo lugar é o centro, no caso, e a gente está em uma galáxia, no braço de Órion, mais especificamente, no sistema solar, que no caso o Sol está ali, mas no centro, e os planetinhas estão girando em volta. A Lua é o nosso satélite e tem vários outros planetinhas em volta, girando. Tudo gira. Você percebe que todos eles têm essa forma esférica, porque no caso é a forma que você gasta menos energia. Por exemplo, porque você quer ficar deitado, porque você gasta menos energia. Para corpos massivos, devido à gravidade, a forma que vai gastar menos energia é esférica, porque em todo ponto a força que ela vai precisar, no caso a gravidade, ela puxa para si, ela vai puxar com a mesma intensidade em todos os pontos. Então a esfera é a forma ali mais perfeita para a gravidade, que ela vai puxar todos os pontos da mesma forma. Se for, por exemplo, um quadrado, ele vai puxar uma ponta mais distante da quina para o centro, ela vai ter uma intensidade diferente do que vai estar na face do quadrado. Se fosse plana e tivesse a gravidade ali, ela entraria em colapso. Imagina que ela ia fechar, tipo uma florzinha fechando, e ia voltar pro círculo, porque a gravidade no centro ia puxar as beiradas e ia colapsar tudo, ia virar uma bolinha de todo jeito. Existem muitas fotos que a NASA divulga da Terra vista do espaço, né? Mas todas essas fotos, elas são tiradas com a lente olho de peixe. Por isso que ela fica arredondada daquele jeito. Para quem não sabe, aquela olho de peixe é como se tivesse uma gotinha de água na foto, que ela fica meio distorcida, fica redondinha. Qualquer coisa você dá uma pesquisada aí, depois você encontra várias delas, ou tá no YouTube, qualquer coisa dá para colocar uma imagem ou outra. Isso não funcionaria, no caso, por exemplo, das fotos que o pessoal tira na estação espacial, porque se eles usassem essa técnica, devido à distância, a Terra ia ser só uma bolinha muito minúscula. E a estação espacial nem está tão longe assim da Terra, está bem curtinha. Tanto é que eles não conseguem ver, as fotos você vê que não vê toda a esfera, você vê só alguns arcos, porque não está tão longe assim. A Terra é grande pra caramba. Então, o olho de peixe naquela distância ia cagar tudo, não ia dar certo não. Aí entra uma ideia bem comum dos terraplanistas, é que, tipo assim, todas essas fotos tiradas por essas estações espaciais, todas essas fotos que tem da Terra, as fotos mesmo, para eles são CGI, são tudo feito no computador, é tudo Photoshop, é tudo feito em estúdio. Então já começa a entrar naquela ideia do negacionismo, né? E aí, antes da gente prosseguir, eu queria falar um pouco sobre um efeito chamado Dunning-Kruger, que é um fenômeno que leva alguns indivíduos que possuem esse efeito a acreditarem que eles têm todo o conhecimento sobre um determinado assunto. Geralmente é um assunto que essa pessoa conheceu há pouco tempo, ela estudou um pouco sobre isso e ela já se acha muito mais inteligente do que os especialistas nesse assunto. Ou nem estudou, né? Tipo aquela pessoa que plantou um milho, ela plantou um milho, ele conhece aquele assunto, né? Tipo, ele não precisa ter estudado. E tudo mais. É, tipo isso. Ele experienciou aquilo. Aí, na maioria das vezes, ele vai estudar um pouquinho para conseguir entender aquela ideia, entre aspas, né? E aí ele já vai se identificar como a pessoa mais inteligente daquele assunto. E aí, a partir desse momento, tudo que você diz para essa pessoa, na cabeça dele, você tá mentindo e você é burro. Entendeu? Então, ele vai simplesmente negar tudo aquilo que você diz. Então, por exemplo, sobre essas fotos da estação espacial, na cabeça do terraplanista, tudo isso é fake, é montado, e não importa que foto você mostre, que argumento você mostre, fotográfico, qualquer coisa do tipo, na cabeça dele é simplesmente CGI e acabou, entendeu? Não tem o que faça ele mudar de opinião quando você mostra uma foto. Até entendeu? Não sei se a gente mandasse uma galera pra lá, talvez nem a realidade, tipo, se ele visse, ele ia acreditar, ele ia, de alguma forma. Mas exatamente. A gente teria que mandar alguém pra fazer Exatamente. isso. Cadê o Elon Musk? Eu já vi dentro desses grupos de terraplanistas alguns comentários de terraplanistas que eles dizem que se eles fossem mandados para uma estação espacial, alguma coisa do tipo, eles falariam que eles não acreditariam porque muito provavelmente eles estariam sendo dopados e colocados dentro de uma máquina para simular a gravidade e teria lá fora uma projeção holográfica do planeta Terra, entendeu? E outra, ele provavelmente, não sei ao certo,
que eu não acompanho os grupos, mas eu acho que eles não aceitariam isso por causa do domo, né? Que eles dizem que tem aquele domo que é um limite, você não pode chegar até você não ia ultrapassar aquele domo, você ia voar até uma certa parte, ia bater e ia voltar pra Terra. Exatamente. Existe um domo em cima da Terra e ele tá... Só que ninguém sabe que altura que esse domo tá. Dentro da Terra plana, como eu falei, as informações elas são muito desconectadas. Alguns terraplanistas dizem que o Sol tá a uma determinada altura, outros dizem que tá em outra determinada altura. O que a gente sabe é que nenhum deles entra num consenso. E basicamente cada um fala uma coisa e eles não entram realmente num consenso pra falar sobre a altura da Terra, sobre tudo mais. Beleza, fechamos esse assunto ou não? Tá, fechamos o assunto das fotos. Eu queria que você me explicasse o papel da NASA. Que já que, falando das fotos, né, ela que manda, ela tem todas essas evidências. Bem, o papel da NASA, ela é uma organização que ela foi montada por isso são coisas que eu li dentro dos grupos, que ela foi criada por um cara que escrevia ficção científica. Ele criou a NASA, e a NASA ela é basicamente um complô governamental universal que esconde a Terra plana, né? A NASA ela existe com o único propósito de esconder a Terra plana. Então, como eu falei lá no começo, todos aqueles militares, todas essas notícias, tudo isso a NASA banca, né? A NASA que paga os militares para ficar 24 horas lá em volta do domo. Para quem acredita nisso, no caso, como alguns terraplanistas não acreditam nisso, mas é a NASA que banca tudo. Ela que falsifica as imagens, ela que tira foto com olho de peixe. É a NASA que é a grande vilã por trás disso, né? Dentro da Terra plana. Tá, mas de contra, a gente já vai que a NASA, embora seja uma das maiores agências espacial, não é a única, né? A gente tem a Rússia, que tem uma das maiores, a gente tem China, a gente tem brasileiro que foi lá dar um rolê também, e não faria sentido algum a NASA manipular isso, porque os outros países também têm essas fotos, têm esse registro, têm comprovações, e, cara, imagina bancar um monte de gente, os exércitos, na barreira no domo ali, aquela barreira de gelo, muralha de gelo, muro de cristal. Pensa o gasto que seria isso, cara. Entende? Pensa no gasto que seria isso. Pensa só o gasto que seria manter tanta gente, comprar tanta gente assim, entende? Não, seria um gasto absurdo. E tipo, e se a galera for lá na beirada? Aí, o que acontece? Toda a galera que for tem que ser paga. Tipo, você não vai falar pra ninguém, toma esse dinheiro aí. Tem que ser paga, entendeu? E tem que ser muito dinheiro, mano, entende? Muito dinheiro. Porque, tipo, é a grande verdade universal, né? Esse terraplanismo, ele funciona como uma seita, funciona como um grande culto. Tem um documentário da Netflix chamado A Terra é Plana. Um documentário que, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Ele tem 1h30, mais ou menos. E ele é feito por terraplanistas, basicamente. Mostra um pouco da ideia dos terraplanistas lá. E você assistindo o documentário, você percebe que a boa parte desses terraplanistas, desse pessoal, eles eram pessoas que eles não se encaixavam socialmente. Eles eram pessoas que tinham dificuldade de fazer amigos, dificuldade desse documentário em específico que eu tô falando. Eles tinham dificuldades de pertencer a algum tipo de grupo. E aí, quando eles descobrem esse movimento da Terra plana, eles começam a sentir esse pertencimento de grupo, né? Eles começam a pertencer a esse grupo e lá dentro desse grupo eles são acolhidos, de certa forma. Então, meio que a maioria dessa galera, ela já tinha dificuldade em pertencer a alguma coisa. E aí, quando ela encontra alguma coisa que faz com que ele se sinta superior, porque, entre aspas, dentro da Terra plana, você sabe a verdade. Você sabe que todo mundo, todas as pessoas que não acreditam na Terra plana, eles são manipulados pelo sistema. Então, tipo assim, pensa só o quanto massageia o ego isso, sabe? Tipo, eu sei a verdade. Você não sabe a verdade, eu sei a verdade, entende? Isso tem um nome, não tem? Alguma coisa de grupo? A galera te aceita? Cara, se tem, eu não vou me lembrar agora. Tá. Como próximo ponto, você chegou a comentar sobre Sol e a Lua, mas como funcionaria o Sol e a Lua na Terra plana, nesse domo? Porque o Sol ia iluminar toda a Terra ao mesmo tempo, que a gente tem o dia e a noite, no caso, porque o Sol vai estar de um lado, a Lua vai estar do outro. Aí beleza, mas nesse caso da Terra plana o Sol está em cima, então tá iluminando tudo, não tem como ter noite. Cara, aí que entra o grande X da questão. Eu não preciso explicar. Entendeu? É desse jeito. E acabou. Se você não acredita, dane-se. É mais ou menos isso. Discutir com o terraplanista é tipo isso, entendeu? Eu joguei, irmão. Se você não acredita, foda-se. Faz sentido. Mas como que eles explicam? Mas existe uma teoria... Cara, não dá risada. Mas existe uma teoria. O Sol e a Lua, eles são projeções holográficas. Não, é isso. É isso. É só isso. Aí não tem mais nada. Só isso. Mas como que funciona ali o... Ah, irmão. Aí você tá complicando, né? Sempre que eu pergunto, ninguém responde.
Porque... E quando você pergunta e, tipo, o cara fica contra a parede, ele fala, talvez sim, talvez não. É sempre meio que a resposta deles, assim. É uma resposta universal. Porque se você pensar na forma do Sol e da Lua, essa Terra plana no domínio, você não explica o dia e a noite, você não explica os eclipses, você não explica as estações do ano, também porque o Sol está ali do outro lado, a gente tem as estações porque a Terra é um pouco inclinada, tem 23 graus ali no eixo dela, e cada época do ano vai estar recebendo uma quantidade de radiação. Aí vai ter as estações do ano, não é por estar próximo nem longe, é mais pelo grau de inclinação. Sim, exatamente. Na maioria das vezes, eles vão jogar algumas imagens com os cálculos sem sentido algum, sabe? Com várias contas e coisas do tipo, com algumas imagens de angulação e coisas do tipo. E vão fingir que é uma resposta, entende? É tipo assim, joga lá um monte de número sem sentido, daí o cara vai olhar e fala, o que é isso aí? Fala, você não sabe fazer conta? Faz a conta aí. Faz a conta aí que você chega no resultado. Por que o Sol e a Lua tá ali em cima? Meio que a projeção é essa, eles ficam girando dentro do domo, né? Aí existe essa teoria meio maluca aí que diz que são projeções holográficas. Isso são comentários de alguns membros desses grupos em específico que eu participo. Não é um comentário universal, tanto é que nenhum deles entra em consenso em absolutamente momento algum, assim, sabe? Justo. Bem, agora explica aí pra mim o que é gravidade. Tá, a gravidade é uma das forças naturais. A gente tem 4. A nuclear forte, a fraca, a gravitacional e a eletromagnética. Beleza. Como é uma força natural ali, ela não tem... Como posso dizer? Tem uma conta que eu vou fazer e te mostrar. Tá. Como ela é uma força natural, ela não tem... Tipo, se você não vê, se eu fizer as contas, você vê que dá sempre certo. Ela existe. Ela tá lá porque acontece dessa forma. Sem ela, não aconteceria. No caso, se a forma da Terra ser esférica, devido à força gravitacional, a gente está orbitando o Sol, a força gravitacional, o Sol está orbitando um buraco negro gravitacional, e tudo isso. Ela atua em grandes escalas. Na Terra plana, não existe gravidade. O que existe é densidade. A densidade ela faz com que o objeto que seja menos denso voe e o objeto que seja mais denso caia, entende? Tipo, eu pego um copo na mão, eu solto ele vai cair porque ele é mais denso que o ar. Então, isso é realmente Entendeu? o conceito de densidade que a gente tem, né? Que é a relação entre a massa e o volume. Só que não existe gravidade na Terra plana, entende? Mas como que a gente fica na Terra? Existem algumas teorias. A teoria que diz que a gente é mais denso que o ar, por isso que a gente fica na Terra. Existe uma teoria que diz que a Terra ela está subindo a uma velocidade de 10 metros por segundo. E é por isso que quando a gente pula, não é que a gente desce, é que a Terra sobe, entendeu? Essa é a explicação. Não, faz totalmente sentido. Claro que faz. Basicamente. Então a Terra ela tá subindo eternamente, entendeu? Porque se você leva em consideração gravidade na Terra plana, detenderia a maior força. Então quem estivesse no centro ali, de boa, mais próximo do centro tava de boa. Agora quem estivesse na beirada ia sentir uma força absurda. Tipo, isso seria atraído lá. Ele ia cair, basicamente. Você nem ia conseguir andar, né? Você é meio que quando você tá subindo a ladeira, uma ladeira bem íngreme, que você joga um pouco peso pra frente, seria mais ou menos isso. Se você cair, você ia rolando pro centro. E aí tudo seria alterado, né, cara? A geografia do local, tudo se comportaria de uma forma completamente diferente do que a gente conhece, né? Até a própria vida ela teria se desenvolvido de uma maneira diferente se o centro de gravidade fosse no meio do planeta, né? Inclinadas, enquanto as de longe iam andar. Entendeu? Elas teriam uma estrutura óssea toda preparada para andar de lado. Sacou? Que bizarro. Bem, então, assim, me explica agora por que eu vou na praia e coloco uma régua no horizonte e tá plano, não tá que eu tinha curvado. comentado da estação espacial é porque não tá longe o suficiente. Ali, se você tá na beira da praia, se você tem mais ou menos ali 1,70 ou 1,80, você vai ver mais ou menos 5 km para frente. Então, isso não é o suficiente para você ver a curvatura da Terra. Porque, porra, a Terra é grande no caralho. Mas, um experimento simples, que até é observado, quando você vê os barquinhos de longe, você vê que eles vão sumindo de baixo para cima. Que aí você vê, porque eles vão fazendo essa curva, né?
Quando, por exemplo, um carro tá descendo a montanha, ele não vai de baixo para cima, vai sumindo, a estrada vai engolindo ele. Então, é nesse mesmo sentido. Como ele vai fazendo a curva, vai sumindo de baixo para cima, pega o casco, a proa, as velas, vai indo por último. E Qual que é o tamanho da Terra ali na linha do Equador? a Terra tem aproximadamente na linha do Equador 40.075 quilômetros, que já tinha sido observado há 2,2 mil anos. Mentira, é 2,2? Isso, 2,2 mil anos atrás, por Eratóstenes. Maluco com um nome difícil. Como que era o nome do cara? Eratóstenes. Era Eratóstenes ou era isso aqui? Sesostres. Sesostres. Provavelmente ele seja parente dos Sesostres, cara. Era o tio do Sestóstenes. Momento tumor. Vai lá, continua. Ele era um grande matemático da época e ele ficou sabendo uma galera do Egito, as fofocas sempre corriam, que durante o solstício tinha um poço que não fazia sombra dentro do poço, só durante aquele solstício, ao meio-dia, né? Não era meio-dia, mas enfim, quando o sol estava ali no ápice, ele não fazia sombra no poço. E durante todos os outros dias, ou seja, 364 dias, fazia sombra, só nesse dia que não. E ele foi lá investigar, ele falou, mano, vou lá ver esse rolê. Ele ficou várias estacas de madeira de tamanhos iguais em Alexandria, onde ele morava, às margens do Mediterrâneo, que era onde estava o poço, e em Siene, que é mais ao sul desse poço. E ao meio-dia ele comparou essas sombras. Quando ele foi comparar os resultados, obviamente que ele não estava nos 3 lugares, né? Tinha alguém lá junto com ele. Ele reparou que, por exemplo, a primeira fazia uma sombra, a segunda, que estava no Mediterrâneo, não, e a que estava em Siene fazia uma sombra diferente. E através dos cálculos, ele conseguiu ver que essa diferença era aproximadamente 7,2 graus em relação a Siene e Alexandria. E o que ele fez? Não satisfeito com esse ângulo, não satisfeito, ele mandou um maluco pro cara andar de Alexandria até... Mas ele foi andando, cara. Ele fez uma distância... Não tinha cavalo naquela época, não? Ele tinha que ser a pé porque ele tinha que contar a distância. Então, dava mais ou menos um passo dele, né? Ele tinha que contar. Então, ele fez de todas as cidades. O cara saiu de Alexandria até Siene a pé, que dá mais ou menos uns 800 quilômetros. Não, ele não foi andando, tio. Ele foi andando. Eu duvido que ele tenha ido andando. Foi andando, velho. Porque o cálculo deu certo, ele foi andando. Não foi andando, cara. Foi andando. Eu acho que o cavalo sabia contar. Não tem como, velho. O cara não anda 800 km, bicho. Anda, velho. Ele não fez isso em um dia, obviamente, nem 2. Mas o cara foi andando. Não, eu sei. Claro que não. O cara acredita a história. Será que o povo antigamente andava mais do que hoje em dia? Eu acho que ele não tinha muito o que fazer, né? Mas ele foi pago, não foi de graça. Ganhou 2 moedas de ouro. Porra, naquela época, ganhou $2. Por 800 km, irmão. Tá louco. 800 km, menos de 500 moedas não ia, não. Com mais ou menos esses 800 km, esse ângulo de 7,2, ele fez a magia dele e chegou que a Terra mediria mais ou menos 40 mil quilômetros. Bem, qual que é o cálculo que se faz, cara, pra chegar nisso aí? Então não fala magia, você fala o cálculo, senão os caras vão pensar, é magia, coisa de voodoo. Não explica, não explica a Terra esférica. O 7,2 é aproximadamente 50 avos de uma circunferência de 360 graus. Se você multiplicar 800 por 50, você vai chegar a 40 mil quilômetros. O que é 50 avos, cara? É uma parte. 50 avos. Tipo 1 sobre 2 avos, entendeu? Então beleza. Então, é que você tem que explicar, porque quem vai estar ouvindo não entende linguagem de físico, cara. Mas entendeu? isso não é linguagem de física, isso aí você vê no fundamental, porra. Você acha que eu lembro avos. alguma coisa do fundamental, mas cara? Mas é uma particularidade sua. A única coisa que eu lembro do fundamental, cara, é de eu ter mijado dentro da sala de aula. Mas isso aí é tema pra outro podcast. Justo. Ou ter caído da cadeira e batido a cabeça na parede. Também. Enfim. Bem, nem lembro mais o que a gente tava falando. O terraplanismo, na maioria das vezes, ele está ligado diretamente com uma crença religiosa. Boa parte dos terraplanistas, eles acreditam que Deus que fez a Terra desse jeito, porque a gente é especial, né? E aí que entra uma coisa muito doida, é que, tipo, os outros planetas que estão aqui no nosso sistema, eles são redondos, só a Terra que é desse jeito. Porque a Terra é especial, ela é um reino de Deus, entende? Paraíso.
Não tô aqui criticando nenhum tipo de religião, nem falando mal sobre qualquer tipo de religião. Eu só tô pegando, sintetizando o comentário que eu vejo, os comentários que eu vejo dentro dos grupos de Terra Plana e trazendo aqui pro podcast. É só isso. O que eu posso observar é que boa parte desse pessoal, ele é religioso. Eles são religiosos e bastante religiosos, inclusive. A maioria deles também são anti-vacina. Porque para você ser terraplanista, não que seja meio que obrigatório, mas na maioria das vezes os caras eles são conspiracionistas. Então, qualquer coisa que venha do governo é meio que o que eles chamam de pasto pra gado, entendeu? É só pros globaloides acreditar que vacina cura, que a Terra ela é redonda, que todos os filmes de ficção científica são verdadeiros e que tudo isso aí é pasto pro gado, que no caso é o globalista, né? No caso, você falou que a Terra tá subindo, mas ela gira, ela faz alguma coisa ou ela tá só parada? Então, aí existe várias especulações, né? Alguns dizem que gira, que ela gira. Outros dizem que ela tá sempre estática, ela tá parada, ela não se move. Outros já dizem que ela tá subindo, por isso que explica a gravidade, entre aspas, né? As coisas caírem e tudo mais. Uhum. Outros dizem que é o domo que vira, entende? Outros vão mais além ainda, cara, e dizem que fora do domo tem água, entendeu? E é por isso que os outros planetas ficam flutuando. A gente tá... É tipo um globo de neve dentro do aquário. É, tipo isso, a gente mora dentro do aquário, tá ligado? Por que eu não vejo uma baleia no céu? Basicamente a gente é Atlântida, entendeu? Meu Deus. Agora tudo faz sentido? Agora tudo faz sentido, cara. Você tá vendo fora do domo. Não, porque eu falei de girar, porque tem um outro experimento há muitas luas atrás, que é o pêndulo de Foucault. Eu não lembro se é assim que fala Foucault. Foucault não é um filósofo? Cara, eu não lembro. Foucault é um filósofo, cara. No caso é Foucault o nome, mas vai ser Foucault. É, Foucault, então, beleza. Em 1850, 51, ele era um físico francês, Jean-Bernard Léon Foucault. Nossa, curtiu meu sotaque, cara? Como é que é a pronúncia? Faz de novo aí? Jean-Bernard Léon Foucault. Aí sim, cara. Ele é Ele francês? é francês. Fabi, se você estiver ouvindo, me corrigir depois. Sua pronúncia de francês tá em dia, hein? É que eu tinha uma vizinha que dava aula de francês. Ela me ensinou algumas coisas. Parabéns aí. Abraço, Fabi. Tá aprendendo bastante coisa no Duolingo. Duolingo é um dos nossos patrocinadores. É? Não. Ah, tá. Então, ele desenvolveu um experimento para mostrar que a Terra girava em torno do seu próprio eixo. Porque até então a gente já sabia, mas cadê as provas? Como é que é esse experimento aí? Era basicamente montar um pêndulo, sabe, pêndulo, tipo um arquinho com a bolinha amarrada na ponta por uma corda. Só que com 67 metros de altura, lá na França. Então ele fez com 60 metros de altura para oscilar com uma grande amplitude. Devido à aceleração centrípeta produzida pela rotação da Terra, ou seja, a Terra está girando, então faz uma forcinha para dentro ali. Devido à aceleração centrípeta produzida pela rotação da Terra, ela fez o pêndulo ter uma oscilação diferente do que ele, tipo, se ele soltasse ali, ele começou a girar. Então ele falou, porra, para isso poder girar, então a Terra tem que estar girando. Por meio desse experimento, ele conseguiu determinar que a Terra tinha uma rotação e também com isso ele conseguiu determinar a latitude e longitude, sem qualquer tipo de observação externa, porque em cada lugar específico ele ia girar de uma forma diferente, ele ia ter uma resposta diferente, por causa do plano de oscilação. No final deu tudo certo, então. No final sempre deu certo. Bem, meio que com tudo isso, cara, a gente consegue perceber que o academicismo, ele é difícil. Concorda comigo? Porque, por exemplo, não é só fazer o experimento, você tem que saber interpretar o experimento, ter os resultados lá e saber o que está acontecendo. Tipo, espero que ninguém me agride, tipo quântica. Ninguém sabe o que é quântica, a gente vê o resultado e usa. Na física, né? O resto, essas terapias, esses bagulho aí é tudo besteira pra vender. Vamos deixar bem claro que você não tá falando de outros aspectos aqui, você tá falando de física, como um bom físico. Tipo assim, a pessoa tem conhecimento das propriedades e tudo, mas a gente não sabe ali o que é. Tipo, é isso aqui. Tipo,
que nem a gravidade, não. A gente tem os resultados, usa esses resultados de várias maneiras, a gente consegue chegar neles, mas não tem um porquê ainda não temos um porquê. Da física quântica você tá falando, né? Isso. Tá. Agora eu não sei se é uma coisa que você concorda comigo, mas você acha que o academicismo ele se distanciou da população? Ah, com certeza, né? Sim. Pleno 2020, a gente ainda precisa conscientizar as pessoas sobre vacina e que a Terra não é plana? Então, cara, é porque meio que assim, pensa só, meio que isso já era um consenso no meio científico. A Terra, ninguém questionava mais o formato da Terra, porque todo mundo já sabia o formato da Terra. A Terra, ela é esférica, ponto. E aí, quando as pessoas começam a questionar sobre o formato da Terra, o academicismo no geral, ele meio que fala, tipo, mano, a gente sabe que é redondo, foda-se, esquece esse cara aí. E aí, esse cara, que é um cara só, ele se transforma em vários outros caras, que se transformam em vários outros caras. E eles começam a espalhar essa ideia, entendeu? Porque fica uma coisa tão óbvia que acaba perdendo sentido você ter que explicar. Que não, tipo, eu não preciso... Se eu jogar uma pedra pra cima, provavelmente ela vai cair. Eu não vou dizer que ela um dia não vai voar, porque eu não sei, mas... E aí o cara não precisa explicar isso, entendeu? E aí, só que essa falta de explicação, essa falta de trazer essa informação, por exemplo, lá dentro da academia é uma coisa. A galera vai lá, ela discute sobre... Os caras estão falando sobre coisas que vai vir para a população só daqui a alguns anos. Uhum. E esse tipo de coisa, por exemplo, sobre terra plana, é algo que já era meio que... Era um consenso geral. Só que é difícil você trazer toda essa... Vamos pegar na física, por exemplo. Você trazer todos esses números, todos esses cálculos e fazer a grande população entender isso. Não, entendeu? Com certeza, mas isso é um déficit na educação. Porque, quando falando, meu Deus, a educação é ruim. Não sei se seria da educação em si, cara. Não sei se seria. É porque é um atraso, né? Você, ter que reinventar a roda. Tá? Tem a roda aí, mas por que roda? Vamos fazer com quadrado. Mas aí que tá, cara. Isso é necessário. Eu vou bater na tecla aqui de que isso é necessário. É necessário você dialogar, fazer com que isso seja mastigável pra grande massa, entendeu? Tem que ser simples para as pessoas poderem entender. Mas então, se já vem desde a escola, é um bagulho que, desde criança você sabe que é assim. E explica o porquê, né? Não vai chegar também e falar assim, é assim porque Deus quis. Você vai dar um motivo, você vai explicar o do porquê. Mas aí você fala isso com uma criança, depois tem que falar pra ela 50 anos depois, atrasa, né? Vai ter que falar, cara. Se a pessoa não tá entendendo, você vai ter que falar. Senão a gente acaba criando movimentos igual esse que a gente tem da Terra plana. Igual antivacina, entendeu? Isso aí é uma criança que não foi vacinada e acredita que a Terra é plana. É por isso que ela não vacina o filho dela. Às vezes é só falta de informação. Só que a gente tá vivendo na era da informação, né? Então... E da falsa informação. A era da informação, ela pode se tornar a grande vilã. Agora a gente tá passando pela fase da falsa informação. Tanto é que fake news estão mudando até rumos de eleições, inclusive. Grande 2018. E 2016? 2016, verdade, né? Quem pegou, pegou. Bem, eu não sei se tem alguns outros pontos a mais. Quer fazer mais alguma pergunta pro terraplanista aqui? Ou dá pra encerrar o assunto e a gente pode fazer um geral? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E o que tem depois da muralha? Enganei o exército. Da muralha é o domo. O domo, você vai chegar no domo. Caralho. O domo, ele é feito de sei lá o quê. Não tem, nada que explique isso. É tipo um material divino, entende? Entendi. De novo, tipo assim, existe uma coisa que meio que foi Deus que fez, entendeu? Então eu não preciso entender. Não tô criticando religiões. É só essa é a explicação que eu ouvi, ou que eu li, no caso, melhor dizendo, né, dentro dos grupos. Foi Deus que fez, ponto. Eu não preciso entender. É assim e acabou, entendeu? Então o domo ele é feito de um material que ninguém sabe o que é esse material, mas ele foi feito desse material e fechou, é isso aí, entendeu? É um material divino que é feito, seja lá do que for o material, mas ele é um material extremamente resistente, né, para poder, sei lá, aguentar pressão, se tiver alguma pressão, eu não sei. Nunca vi ninguém falar sobre isso, porque meio que eu não sei se tem alguma coisa que pressiona isso, sabe? Porque se é água do outro lado de fora, esse domo tá ali pra não deixar a água entrar. Para não deixar a água entrar. Mas, por exemplo, se não existe nada, é só vácuo. No caso, por que existiria o domo, né?
Ele tá lá por algum motivo. É pra segurar alguma coisa, entendeu? Vamos deixar sair, vamos deixar entrar. Tem uma teoria muito doida, cara, que diz que... Sabe os meteoritos? Uhum. Não dá risada, hein? Os meteoros, eles... Na verdade, eles são pedaços de rocha de vulcão que explodem, batem no domo e caem na Terra. Não dá risada, cara. É um assunto sério, não dá risada. Mas essa é a explicação. Eu não tô rindo, cara. É só felicidade. Com certeza, é isso aí mesmo. Porra. Ai, caralho. Passou, cara, passou. Essa é a explicação, cara. Por isso que existem meteoritos por aí, entendeu? Mas, outra coisa. Já pra encerrar mesmo. E o Elon Musk ali, que tá lançando os foguetinhos junto com a NASA. Tipo, os foguetes sobem, eles não batem no domo. Porque pelo que entendi, esse domo não é muito longe não, esse domo é perto. Mas é que, na verdade, tudo isso daí, cara, foi gravado dentro de estúdio. Entendeu? A estação espacial, tipo, eles mandam umas fotos, tipo, mostrando o fundo verde, sabe? Uhum. Entendeu? Que é tipo, tudo isso aí é gravado dentro de estúdio. O Elon Musk é só um personagem contratado pela NASA Tá. pra poder provar, pra poder ser tipo um cidadão que vai manipular as pessoas, entendeu? Que ele é um cara comum que vai mandar pessoas pro espaço. Daí, tipo, vai ser toda uma equipe de atores que vai entrar dentro da nave, vai encenar que vai pro espaço, entendeu? Como são os astronautas. Os astronautas, todos eles são atores pagos pela NASA, entendeu? Pra poder entrar dentro de uma nave e tudo mais. Existem algumas fotos que mostram os astronautas dentro da nave. Na verdade, é tudo dentro de uma piscina gigante. Por isso que o cabelo da menina fica daquele jeito. Por isso que eles andam daquele jeito, entendeu? É tudo gravado dentro de uma piscina. Entendi. Eles são tão bem atores que até são ministros. Exatamente. E conseguem respirar debaixo d'água. Justo. Faz sentido. Mas... Bem, vamos fazer um encerramento aí, cara? Pode ser. Vamos fazer um geralzão assim? O que você tem pra falar sobre a Terra plana? O que eu entendi. O que eu aprendi hoje com a Terra plana. Terra plana. Ela tem um muro de gelo, tipo Game of Thrones ou a Muralha da China de gelo, em volta tudo. Que seria toda a Antártica, né? Não lembro se você comentou, mas eu lembro que eu vi uma vez que é a Antártica. É tudo aquilo lá. O polo norte tá no meio da Terra plana. E aí o polo sul é o que tá em volta. Ele tá na borda. O polo sul é o que tá em volta. Tá. O polo sul tá em volta. Tá, entendi. E o polo norte tá no centro. Tá, então tem essa muralhinha de gelo. Tem um domo que impede da gente sair ou de alguma coisa entrar, que é feito de forças divinas. A Terra tá subindo. Ela tá subindo, ou a densidade. Algumas teorias dizem que sim, outras dizem na densidade, né? É que tipo assim, não dá pra pesquisar porque a NASA não deixa, entendeu? Ela não pode, a gente não pode saber a verdade. Você não pode ir lá no domo porque a NASA não deixa. Você não pode saber a verdade, entendeu? Tá, pera, voltando, ela tem uma barreira. A Lua e o Sol podem ser holográficos. Podem ser holográficos. Eles estão ali em cima, ali, né? Eles estão perto, eles não estão muito longe, né? O que eles não conseguem explicar, por exemplo, por que um avião que faz de continente a continente, ele não vê o Sol ficando maior quando ele sobe. Porque se o Sol tá ali em cima, né? O avião ele sobe 40 mil pés ali. Por que ele não vê o Sol crescendo se o Sol tá tão perto, né? Ele deveria ficar maior, não deveria? Outra coisa, por exemplo, por que eu olhando na praia aqui, eu não consigo avistar o outro continente do outro lado? Porque daria pra ver o Everest, né? Porque o Everest é grande pra um cacete. Mas existe uma perspectiva, você só consegue enxergar uma quantidade na sua frente. Não, isso aí entendeu? É uma conta que dá pra fazer de observação, mas... Mas aí que tá, o que eu tô tentando dizer é, tipo assim, pra tudo existe uma explicação, entendeu? Só que o que a Terra plana ela não aponta são os dados da Terra plana. Ela se fundamenta em refutar a Terra redonda, entendeu? Ela não tem os dados dela, entendi. Ela não tem os dados próprios. É só tipo assim, Não tem um códex da Terra plana.
Eles pegam erros. Eles não têm fotos da Terra plana. Eles refutam, né? Eles dizem que a foto da Terra redonda é CGI, entendeu? Mas eles não têm foto da Terra plana. Faz todo sentido. Sacou? É sempre indo contra os argumentos da Terra esférica, porque eles não têm dados suficientes pra se fundamentar e criar uma teoria, entendeu? Entendi. Então, meio que assim, o movimento Terra plana, ele surgiu como uma piada, sem brincadeira nenhuma, surgiu como uma piada nos fóruns há bastante tempo atrás, lá por meio de 2007, 2008. E isso meio que saiu... Não foi um cara que retornou isso? Cara, foi mais ou menos isso. Reviveram isso num post, num fórum antigo, que fazia um debate sobre conspiração, coisa do tipo. Uma galera começou a cultuar isso daí de uma maneira absurda. E aí começaram a compartilhar, fazer uns vídeos que claramente, os vídeos antigos de 2009, 2010, claramente eram uma piada sobre a Terra plana. E a galera usa isso como argumento, né? Então, tipo, meio que começou... A galera que não tinha informação, ou que tinha aquela ideia do pertencimento de grupo, que eu te falei, começaram a cair dentro disso e criar um culto. O Dunning-Kruger, efeito Dunning-Kruger. Começaram a criar um culto, uma seita, basicamente, tá ligado? Onde, tipo, a gente sabe a verdade universal, né? Todos vocês são manipulados, a gente não é manipulado, entendeu? Fraguei. Também que assim, pra tudo existe explicação, só que na maioria das vezes vai ser aquela explicação tipo assim, você me faz uma pergunta, eu vou falar assim, sim e não, entendeu? Vai ser uma explicação em cima contradizendo, não tem, é assim porque é assim. Tipo assim, a Terra ela é plana porque eu aponto uma régua pro horizonte e ela é plana, ponto. Esse é o meu argumento, entendeu? Aí você fala, mas o navio, ele some do casco até o negócio que eu esqueci o nome. A vela? A vela, vamos pegar a vela, não tem mais barco a vela, mas beleza, vamos pegar a barca a vela. Como não? Aí ele vai falar assim, não some. Aí você fala, tá aqui a imagem. Ele, não, isso aqui é tudo montado. Entendeu? E tipo assim, ele não vai acreditar. O que a gente tem que fazer? A gente não tem que converter os terraplanistas. Isso foi uma grande questão que eu tinha. Tipo assim, a gente não precisa converter os terraplanistas. A gente tem que convencer as pessoas que não têm conhecimento da Terra plana de que ela é redonda. Mostrar, entendeu? Mas não converter quem já acredita. Porque quem já acredita, dane-se, mano. Ele não vai acreditar no que você tá falando, tá ligado? Entendi. Então a gente tem que criar meios educacionais e bem objetivos de explicar para a grande maioria da população que não acredite em fake news, não acredite nesse tipo de coisa, entendeu? Não acredite, não seja antivacina, não seja conspiracionista. Vacine seus filhos. Vacine seus filhos. Inclusive é um alerta bem bom, tá? Vacine seus filhos, não seja antivacina. O governo não tá colocando nada na vacina pra controlar. Acredito que ninguém ninguém vai ouvir isso aqui. Vacina não dá autismo, irmão, entendeu? Não dá autismo. Vacina seu filho, porra. Fica a dica. O que mais que você aprendeu hoje, cara? O que eu aprendi com a Terra plana? Não, acho que só isso, né? Tá. A grande conspiração do governo, né? NASA e as outras de não deixar a gente saber a verdade. É uma grande conspiração. Tudo é uma grande conspiração. Inclusive, os Illuminati sabem que a Terra é plana, tá? Meu Deus. Agora tudo se encaixa. Agora eu entendi. Agora tudo faz Inclusive, sentido. o símbolo da ONU é uma terra plana, tá? Se você nunca notou, entendeu? É meio que tá esfregando na cara do globaloide que a Terra é plana e ninguém acredita. Na verdade, a Terra é plana porque se chama planeta. Porque se fosse redondo, seria redoneta. E se a Terra é plana, cara, fala aí pra mim por que existe terraplanagem, seu babaca. E se a Terra é plana, se a Terra não é plana, por que o chinelo é reto? Ele tinha que ser curvado se a Terra fosse curvada. Se a Terra é plana, por que minha vida só vai ladeira abaixo? Mas a grande questão presta atenção, eu acho que tudo isso, na real, é um grande complô, sabe de quem? Quem? Das indústrias que fabricam globos terrestres. Verdade. Eles não querem que a gente saiba a verdade, porque se a Terra for plana, todo mundo que comprou o globo terrestre vai querer trocar, e aí eles vão tomar um prejuízo enorme, concorda? Claro, eles têm que vender o peixe deles. Por que eles vendem fotinha da Terra redonda? Porque dá dinheiro. Ninguém compraria a foto da Terra plana. Vender o peixe, vender um pedaço de plástico de R$2,50 que alguma criança chinesa fez. Só que eu falei de planeta. E planeta vem do latim, significa errante. Tipo, errante? Tipo de viajante, tá ligado? Porque quando os que aleatório. Estavam a observar as estrelas... Nossa, é a última coisa que eu pensei que seria, cara. Pra mim, se você tivesse falado sorvete, eu teria acreditado, tá ligado? Não, é porque quando antigamente, né, eles faziam as observações dos astros, eles viam que alguns se moviam, né?
tipo ali Vênus, Mercúrio, que eles conseguiam ver que estava se movendo, aí deram o nome de planeta, porque são os astros errantes ali, porque eles estavam andando, eles não ficavam parados. Boa. Aqui tem informação. Aqui tem informação, o Guinho. E aí, cara, o que você tem a dizer? Mais alguma coisa a dizer? Pô, Cara, uma dúvida? Dúvida é... Tudo esclarecido? Não, eu aceitei agora. É o que a gente mais tem, né, cara? Mas assim, o terraplanismo ele é alguma coisa que vem crescendo muito nos últimos anos. A gente tem que ficar preocupado com esse tipo de coisa porque é realmente algo para se preocupar. Não é algo que a gente simplesmente tem que ignorar, porque quanto mais a gente ignorar, mais o problema vai crescer e mais pessoas vão acreditar nisso, entendeu? Acreditar nisso, na vacina. E aí, consecutivamente, vão ser antivacina, vão ser conspiracionista e vão cada vez mais procurar informação nessas fontes extremamente duvidosas de informação, sabe? Sem embasamento, sem nada. Lê um livro. Caralho. Lê um livro, não ignora seu amigo na escola. Se ele for terraplanista, dá pra ignorar, sim. E... acho que é isso. Sessão dos abraços agora. Verdade, cara. Temos a sessão dos abraços dessa semana. Eu coloquei no Twitter e dessa vez ninguém falou nada. Mas no último vídeo teve gente que pediu abraço, hein, cara. Então, eu tô abrindo aqui o vídeo no YouTube, que aqui é... Mas eu lembro os nomes, cara, de cabeça. Ô, louco, você lembra de cabeça? Então, Minha memória é boa, foram só 6 pessoas. pode lançar os nomes pro abraço aí. Abraço dessa semana vai primeiramente pro nosso querido amigo Lucas Andrade, o Lucão, o Calhorda, que tem ajudado bastante a gente com as edições dos áudios aí, dos vídeos. E é um cara gente boa demais e faz live na Twitch. Procura lá, Calhorda com 2 L's. Calorda se escreve, mas com 2 L's. No caso, se fala Calhorda, você entendeu, você não é burro. Ele merece uma palma, cara. Uma palma. Tem... mandar um abraço pro Gabi Rosqueta. Gabi Rosqueta, Um grande abraço. Gabi Rosqueta. Gabi Rosqueta. Gabi Rosqueta, que inclusive é meu primo. Só informação pro programa. Informação pra ninguém aí. E... mais alguém? Mas tem o grandíssimo Weather Urbano. Grande Der de Cabana. Também comentou lá. Literalmente muito grande. Literalmente grande, né? É grande mesmo, principalmente a cabeça dele. Brincadeira. Pesado. Mais alguém? O Carlos Fruta Pocan Fondela. Carlos Fondelo também. Grande abraço, grande Pocan. Que no momento os abraços estão sendo para pessoas que a gente conhece, que é quem tá apoiando o nosso Que trampo. incentivo. E é isso aí. Um grande abraço também pra Renata Roller, que tem incentivado bastante a gente, que inclusive é minha namorada. Informação pro Ela programa. merece uma palma Uma também. palma porque também. ela ajuda a gente. Mais alguém? Não, esses são os abraços de hoje. Ah, não, pô, tem mais um, cara. Quem? Um grande abraço pro Henri Felipe, Por quê? que divulgou todos os podcasts nos grupos de Discord que ele tem. Ah, tá. Justo. Abraço. Uma O palma Henri também, Felipe. cara. O Grande Henri Felipe abraço. também merece. Eu laguei aqui. Mais algum gaiteiro pra dar um abraço essa semana ou não? Pera aí que vai contar os retweets que deram no... Retweet não? Vai contar os retweets que deram no podcast. Conta também, cara. Todo mundo que valorizou o nosso trampo vai ganhar um abraço. Então, Helena Bordini retweetou ele. Grande abraço. Helena Bordini, grande abraço. E eu não tenho mais nada a falar. Eu encerro minha jogada. Bem, eu tenho mais alguma coisa pra poder falar, cara. Vacine seus filhos e não seja terraplanista. Beleza? E não acredite em fake news, principalmente coisas que envolvam mamadeira e piroca. Sempre bom lembrar. Bom lembrar. Essa é a melhor parte. A gente tem que lembrar bastante disso. E leia um livro. Muito bom também. Não a Bíblia. É outro livro. Leia o livro. O cara tá parecendo o Tim Maia já. Leia o livro. Universo em Desencanto. Leia o livro agora. Leia o livro imediatamente. Mas é isso aí. Vou encerrar aqui. É isso aí. Um grande abraço pra todo mundo e muito obrigado por nos ouvir. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, né, cara? É verdade, a gente esqueceu de pedir isso aí no começo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no YouTube. Seguir a gente no... Segue lá. Perspectivando. Se inscreve do jeito que fala mesmo. Perspectivando. Se você não for letrado, é P-E-R-S-P-E-C-T-I-V-A-N-D-O. Perspectivando. Acho que soletrei certo. Então, se estiver no YouTube, se inscreve aí. Deixa aquele like. Comenta. Se inscreve, Pra ganhar comenta um pra abracinho ganhar que vem. um abracinho. Semana que vem, isso mesmo. Semana que vem teremos outro episódio. Olha isso, que loucura. No Twitter, segue lá. Segue no Twitter, segue no Instagram.
Segue a gente também nas redes sociais. A gente vai colocar no Anchor também, divulgar os links do Anchor, que ele já divulga tudo. Instagram, Twitter, Spotify. A gente tá no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Google Podcast. Tá em todo lugar. Só procurar aí que você acha. Então é isso aí. Abração. Valeu.